Sejam muito bem-vindos a mais um Descomunais Cast. Hoje uma presença ilustre especial e antes já de começar eu quero agradecer ao Guto Verde Ciclista porque eu conheci a nossa convidada de hoje por um vídeo dele. Então, Guto, valeu, obrigado. É legal então da rede social, realmente a gente fazer essa troca. Tem muita coisa que não vale a pena a gente ficar investindo muito tempo na rede social, mas tem coisa que vale a pena. E a nossa convidada de hoje é a Emília. Emília, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. Como é que aconteceu? A Emília mora no Rio de Janeiro. Aí eu vi que ela postou nos stories que ela está em São Paulo, já mandei a mensagem, Emília, dá pra gente encaixar um tempinho pra gente conversar, trocar uma ideia e gravar um Descomunais Cast? Ela falou, dá sim, na quinta-feira. E hoje estamos aqui. Emília, valeu, brigadão. E já vou começar te pedindo pra contar a história da Emília. Como é que a Emília chegou aqui, essa história de ultramaratonismo, mas resumido, a gente vai conversar bastante. Só dá uma pinceladinha. Quem é a Emília? Valeu, galera. Emília Bugarin, tenho 50 anos, sou ultraciclista. Sou ultraciclista desde 2019, né? Quando eu digo assim, eu fui batizada com Everest no final de 2019, tinha feito alguns desafios de 1.000 quilômetros em 10 dias, alguns desafios na serra, e aí o negócio começou a tomar uma proporção. Aí eu fiz o Everest no final de 2019 e dali em diante eu abracei o projeto, né? Na pandemia teve uma prova virtual, que é a RAM Virtual, a Race Across America Virtual, eu fiz indoor. Nossa, 100% no rolo? Caraca! E aí foi bem diferente, foi vários quesitos, né? E dali a coisa foi andando, eu consegui habilitação para fazer a Race Across America solo com essa participação na prova. Pelo virtual você conseguiu a liberação. Isso. E aí depois eu fui fazendo uma sucessão de Everestings, não sei se vocês conhecem qual é a minha certificação, você tem que subir uma mesma montanha de bicicleta, correndo, vale várias modalidades. Você sobe a mesma montanha até acumular a altimetria do Monte Everest, que é de 8.848. E aí você tem essa certificação. Hoje em dia eu sou a recordista em quantidades mundialmente. Já tenho acho que uns 2 anos, né, que eu tenho essa... Eu sou a mulher no mundo com mais Everestes escalados. Só 19? Agora são 19. Só 19. Quando é que vai ser o 20, eu ainda não sei, mas vamos lá. Mas ele virá. Mas ele virá. Então é isso, eu sou ex-obesa, eu já perdi 104 quilos. Há mais de 10 anos atrás eu resolvi mudar a minha vida, cuidar da minha saúde, atividade esportiva. Inicialmente eu só cuidei da parte de fortalecimento, o cuidado com a nutrição, né? Eu sempre tive acompanhamento de profissionais desde o início, eu disse, eu quero uma coisa para a vida, para sempre. Então eu procurei nutricionista desde o início, preparador físico, então eu fui, perdi peso, mais do que perder peso, com o ciclismo eu também venci a depressão, né? Que com o ciclismo eu já era magra, ou seja, nem todo magro, nem todo gordo, é infeliz ou feliz. Não é um Isso indicador. Não é a parte física, eu digo a vocês, não é o que determina. Eu já era uma pessoa magra, com cirurgia que eu tinha retirado de pele, coisa e tal, e não era feliz, e encontrei a vencer. Eu digo que eu venci muito, não venci 100%, porque a gente sabe que corre riscos, né? Mas eu venci, eu superei uma depressão de anos com o ciclismo. Então ele tem importância muito grande para mim, e o ultraciclismo só veio coroar esse momento. E já são 10 anos nessa de mudança, né? Jornada. Então o emagrecimento não teve nada de ciclismo. O que teve de ciclismo, depois quando eu olho hoje, apesar de ter levado alguns anos entre 2014 e 2017, 18, eu era corredora de rua, né? Corria. Depois virei triatleta. E o ciclismo só entrou em 2018. Só que quando eu hoje olho, a primeira atividade que eu fiz além do fortalecimento foi o quê? Foi uma bike? Foi a bike, o spinning, né? Então eu fazia muitas horas já de spinning. E na verdade era o bike indoor, na verdade, ou seja, era uma forma de bike. E tem pouco tempo, tem uns 2 meses que eu descobri que o que a gente chama hoje de spinning foi desenvolvido por uma pessoa que estava treinando pro Race Across America. Você sabia disso? Não foi falar. A marca spinning, que tem esse negócio da música, do não sei o quê, foi desenvolvido por uma pessoa em treino pro Race Across America. Eu achei muito legal quando eu descobri de um amigo meu, né, o Alexandre. Ele falou, Emília, você sabia que eu estava estudando que o spinning foi desenvolvido por quem estava treinando? Eu disse, pô, que coincidência. Que doido. Então eu treinava já muito, então nem
percebi no universo que eu já estava. Quando eu fui correr, eu já tinha perdido mais de 20 quilos, então foi quando eu comecei a correr, mas eu já fazia spinning de cedo. Tá. E era sempre mesmo quando eu entrei, virei corredora, coisa tal. Tanto que quando eu comecei a pedalar, eu já comecei a pedalar de sapatilha. Porque eu já usava, sapalhava já sapatilha. E eu fazia várias sessões de 3, 4 horas de spinning, ou então eu ficava na própria academia numa bike de spinning fora da aula. Então o ciclismo já estava ali, eu não estava nem percebendo. Você nem percebia, entendeu? Que era ciclismo. Eu nem percebi que era ciclismo, entendeu? E você já gostava de longa distância, 4 horas, né? Já não era uma coisa de uma aulinha só, não adiantava, uma aula era pouco. Então eu sempre curtia, sempre por natação. Eu gostava de sair para nadar e eu nadava por horas, entendeu? Então já foi assim. Aí depois eu fui pro triatlo, o triatlo consome horas. Sim. Aí quando eu precisei largar a corrida, que eu precisei largar o triatlo, e aí, tipo, agora só tem que fazer ciclismo? Caraca, aí o negócio foi tomando uma proporção. Quando eu olhei, eu já estava mergulhado no mundo do ultra ciclismo, mas eu já estava fazendo ultra de outras coisas. Sim. Qualquer coisa que você vai fazer é ultra, então. Pelo visto sim. Não gosta de nada com curta duração, tem que ser muito tempo, tá certo, legal. E aí, então, vamos lá. Você começou a pedalar, começou essa história toda, e aí, bom, você já estava na veia ultraciclismo. E a primeira coisa que você fez, então, de ultra mesmo, foi a run virtual. Isso. É isso aí. Aí, isso foi em 2020, na pandemia. E 21 você já fez a run? Não. Aí, 2021, eu continuei com essa negócio de fazer os Everestings. Tá. Comecei a preparação. Teve um convite para eu participar de uma equipe de quarteto da run, então eu me comprometi com essas pessoas. Certo. Mas aí o que acontece? A gente não teve de novo por conta das restrições de acesso aos Estados Unidos em 2021. Não dava por conta da pandemia. Lembra que você tinha que ficar aquele período de quarentena no México. Chegava no aeroporto, já ia para um hotel, não podia sair para nada. Então 2021 praticamente só quem estava nos Estados Unidos que fez. Conseguiu participar. Aí 2022 acabou que a gente não levou esse projeto adiante. Aí eu foquei em buscar apoio para eu conseguir para a RAN 2023 e eu foquei também em fazer os Everestings, acumular mais Everestings, né, em 2022. Aí foi mais ou menos isso. Aí eu participei do Mundial pela primeira vez em 2022, Mundial de Contrarrelógio, né, que é organizado também pela mesma empresa que organiza a RAN, né, tá. Que aí foi a primeira experiência. E lá ver como é que era em Borrego Springs, na Califórnia. Tá. Aí eu participei já em 2022, 2023, 2024, já foi 3 anos. Né? E aí foi meu primeiro contato com eles lá, né, com a organização da RAN. Fui em 2023 para a RAN, e aí foi meu primeiro contato, foi esse mundo aí, Everestings e RAN. Começou suave já. Mas eu quero uma pergunta antes. Você tinha obesidade, e o que te despertou? Falou, putz, eu preciso mudar. Isso aqui não tá bom. Tinha depressão, você já tinha noção da depressão nessa época? A minha depressão, ela vinha desde a infância. Tá. Provavelmente alguma coisa genético, alguma coisa que é uma predisposição que eu já tinha. Então, eu tive a depressão desde a infância. Então, por isso que era muito difícil de cuidar mesmo, ou seja, ela não tinha uma ligação com a minha parte física, nem dizer assim, porque trabalhava muito, porque a minha não é estresse, entendeu? Então, tipo assim, eu já tinha uma depressão já há muitos anos. Mas para mim foi quando eu olhei e vi o caminho que as mulheres da minha família estavam levando. Ou seja, você vê, eu perdi minha avó cedo, entendeu? Era obesa, problemas cardíacos. Aí a minha mãe também teve AVC para perder de falar, coisa e tal. E eu vi que eu estava seguindo o mesmo caminho. Eu disse assim, eu tenho que ser o elo de transformação. Interromper isso. E eu tenho uma filha, né? Então ela estava já com uma idade, já entrando na fase adulta, e eu disse, pô, e se na hora que ela precisar recorrer a mim, eu não tiver como eu não tenho hoje a minha mãe para conversar, minha mãe ainda é viva, mas eu não tenho com uma pessoa com quem conversar, pô, mãe, por que eu faço isso, eu faço? O quanto ela faz falta não o amor, nem a presença, mas você ter a pessoa para conversar e trocar relação. E aí, disse assim, esse foi o principal gatilho para mim. Eu disse assim, não, eu tenho que interromper isso, não estamos fadadas a isso, então a decisão minha se pautou nisso aí. E foi muito assim, como assim, não tenho, inclusive quando eu entrei no ultra eu tive que tomar esse cuidado porque eu tive que passar a comer mais. Então hoje mesmo eu tenho um pouco mais de peso do que na época antes de começar a outra, porque você tem que lidar. Então tipo assim,
mais uma vez eu fui testada. Como é que você lidar com isso? Sim. Ou seja, para eu ter alguma coisa, eu tive que abrir aqui e tentar equacionar. Então, foi mais ou menos assim. Eu tomei a decisão, sim. Eu tenho que mudar a história das mulheres da minha família. E aí foi como, Parabéns, porque como ficou. não é fácil, né? Não é fácil. É desafiador pra caramba. Deve ser mais desafiador do que fazer um Everest. Né? E principalmente a decisão. A decisão talvez, não sei. Será que a decisão é mais difícil? Tipo, vou mudar. Vou mudar. Ou se depois que começa. Eu acho assim, eu acho que tem uma coisa, eu criei gatilhos mentais para poder não voltar. Tá, pra não Então, regredir. Tipo, não regredir, porque isso acontece. Então, muito tipo comum. assim, você tem um problema, aí não sei o que você vai querer descontar na comida, principalmente quem já foi, já perdeu peso, coisa e tal. Então, o que eu faço? Uma das coisas que eu faço, eu tento lembrar daquele momento lá do start. Tá. Onde eu não via luz no final do túnel. Tem uma âncora ali. E eu disse, eu não quero ter que passar de novo por Tudo todas aquilo. as etapas que eu levei até chegar e sentir uma pessoa, coisa. Outra coisa que eu evito é roupa folgada, essas coisas assim, a gente vai dando um jeito. No ciclismo, então, é uma beleza, gente. A gente tá sempre a vácuo. Sim. Nem respira direito. Nem respira direito. Mas Legal. é isso. Muito Foi mais ou bom. menos assim por aí, por esse caminho que eu segui, que hoje eu consigo sempre me manter, né? Então é uma coisa que me ajuda. Sim. E pra quem não viu, entra no Instagram dela, que tem um vídeo que você fez, tá? Não sei se você tá fixado ou se ele é recente mesmo, tá fixado, né? Que é assim, eu acho, principalmente pra quem tá precisando passar por um processo de emagrecimento, servir de motivação, né? Encontrar, ver ali que sim, é possível. Ninguém tá dizendo que é fácil, mas você precisa dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, não vai conseguir. Não vai vir o segundo. Eu digo assim, quando assim, hoje eu falo assim, se eu falasse pra Emília de 2014 que eu estaria aqui falando com vocês, ela ia dizer que eu era louca. Ia rir de você. Ia rir de mim. Eu nunca imaginei, nem você ultra ciclista, mas ter conseguido perdurar tanto, né? Todo esse processo é uma coisa que a parte de imagem mesmo minha, eu tenho que lidar o tempo inteiro, que você se vê assim, quando você ganha um pouco mais de peso, quando você fica inflamada, você acha que, pô, é um processo de aceitação do conjunto e isso aí não pode te afundar, você tem que ir segurando uns pratinhos. E quando fica difícil, mas volta logo, entendeu? Sim. Pega aquele caminho, aquele trajeto mais duradouro, entendeu? Eu gosto de falar o seguinte, às vezes a pessoa tá firme, mas dá uma escorregada, né? Dá uma falhada. Aí fala, mas já que eu falhei, eu já vou aproveitar. Não, falhou, percebeu, volta já pro ritmo normal. Porque se você, mas como eu já comi alguma coisa que eu não deveria, eu já vou aproveitar e já vou meter o pé na jaca. Não, já percebeu, já teve a consciência, já interrompe ali. Beleza, fiz algo que eu não deveria ter feito, ok, não tem problema nenhum, vou seguir no ritmo que eu tava. Não precisa, né, chutar o balde. E as pessoas fazem muito disso. E tem dois pontos que eu acho que é importante, acho que a gente está indo para essa linha, depois se quiser a gente bate um papo também sobre as outras linhas de ciclismo, né? Vamos sim. Mas vamos trocar uma ideia. Mas isso que eu acho que é legal, porque tem muita gente que precisa, né? Da parte esportiva, que é uma das coisas, inclusive, que eu sempre tentei deixar isso muito resolvido com a minha filha também, que é uma bandeira que eu levanto. Não use a atividade esportiva para se punir. Então, tipo assim, pô, eu comi muito ontem e hoje eu vou pedalar 50 quilômetros, 5 quilômetros para emagrecer. Então, pô, amanhã eu vou sair, vou pedalar sempre porque eu vou comer de noite isso. Isso é um gatilho muito prejudicial, maléfico. né? Por quê? Porque a gente fica punindo o corpo e se punindo porque comeu e não sei o quê. E aí, quando você se machuca, é o que eu vejo muito acontecer. Aí fica uma semana, umas 2 semanas. Eu fiz cirurgia para retirada de pele, eu não ganhei peso. Eu me machuquei com o pé, né? Que eu descobri que eu tinha uma lesão no pé por conta de ter sido muito grande, né? Então eu tenho uma deformação no pé, um machucado no pé muito sério, que foi por isso que eu larguei a corrida. E eu tive que ficar numa cama durante 40 dias, porque eu não conseguia colocar o pé no chão de tanta dor que eu sentia. Eu usei bota e tudo. Então, tipo assim, se eu não tivesse isso bem resolvido, nessa hora eu tinha ganhado peso. Então, acho que é muito importante isso, é você não usar a atividade física como o emagrecedor. Ela tem que ser o seu aliado, você tem que cuidar realmente da alimentação. Então, tipo assim, eu sou ultra e minha alimentação não é controlada, entendeu? Tem épocas que eu tenho que comer um pouco mais, tem épocas que eu tenho que cortar algumas coisas porque eu tenho que,
pensar que eu vou passar 3 dias pedalando, 4 dias pedalando, então isso aqui, apesar de ser saudável, eu não posso comer porque, pô, eu vou me dar vontade de ir pro número 2, entendeu? Isso aqui eu vou ficar mais desgastada. Então tem essas coisas que você não faz 100%. Mas não punir você, entendeu? Sim. Não tem, a conta não fecha. E não ser uma conta de crédito, eu vou comer muito, eu vou fazer muita atividade física. Eu tinha um cara que eu conhecia, muito tempo atrás, trabalhamos junto, ele tinha isso, ele tinha compulsão por chocolate. E aí, quando ele ia pra compulsão e comia um monte, aí ele terminava e saía pra correr. Saía pra rua correr até ele se sentir bem com ele. Nem sei se ele conseguia fazer uma conta, era preciso correr 5, 10 ou 20 quilômetros por conta disso. Mas para ele se sentir menos mal, na verdade, né? Por ter feito algo que ele não queria ter feito. E de ultra também tem uma coisa que o pessoal, pô, Emília, sua recuperação é muito boa. É justamente por isso, porque eu não penso no que eu vou comer após fazer uma ultra. Eu como durante a ultra. Então, o ultra é muito importante. Ou seja, você tem que comer para você se recuperar bem para o dia seguinte e durante. Então, tipo, você tem que comer, tomar a suplementação que você tem que tomar. Você tem que comer a coisa que você precisa para aquela hora. Então, eu estou dando as coisas que para mim funcionou, porque são 10 anos que eu consigo sustentar isso. Então, é como funcionou, como é que eu sustentei. Eu sustentei muito nesse sentido. Se é um negócio, pô, isso aqui é açúcar pra caramba, não é gostoso de tomar. Mas ele, no dia seguinte, pelo fato de você ter tomado que muita coisa, gente, que a gente come no pedal, principalmente de ultra, não é sobre a energia que você vai precisar naquele momento só, mas geralmente ultra você vai ter um outro dia seguinte, é o seu processo de recuperação, o que você come. Então, essa cadeia, se você quer uma coisa longeva, você tem que pensar nesse sentido. Que às vezes você tem que comer, às vezes eu conheço muitas pessoas que falam, pô, eu não vou comer durante o pedal, porque aí depois eu posso tomar isso, comer aquilo. Tá tudo bem, mas não pode ser uma rotina, porque esses são gatilhos que eu acho que leva para alguma forma de compulsão. E quando você não tem a possibilidade de fazer atividade física, seja pelo trabalho, seja por um problema pessoal, por uma lesão, você volta a ganhar o peso, entendeu? Então, você para de pedalar, mas não para de comer, né? Entendeu? Porque você sente fome, por exemplo, os dias que eu não faço ultra, eu sinto muita fome. Então, o dia que eu passo, viagem... O metabolismo é acelerado naturalmente. É acelerado, entendeu? Mas é compensação, por exemplo, eu vivo sempre inchada. Até quando eu paro, eu fico mais magra do que quando eu tô pedalando. Por quê? Porque eu tô tão inchada do processo inflamatório, porque é uma sobrecarga, né? De energia fazer uma outra, entendeu? Então, não é fácil. Então, também tem que saber lidar com... Às vezes meu rosto tá mais redondo, a mão tá redonda, a perna mais... Às vezes quando eu paro, eu tô mais magra. Legal. Tem dessas. Mas tá falando de ultra, mas vamos falar, então, vamos colocar isso a casa. Às vezes a pessoa tá assistindo ali e fala, o que é ultra? O que precisa ser para configurar uma prova, um desafio de ultraciclismo? O que seria o mínimo? É tempo, é distância? Como é que é isso? A gente fala, tem muitas coisas que às vezes o pessoal usa muito, ultradistância, né? Mas o ultra, não só no ciclismo, você é sobre tempo, distância, altimetria, porque às vezes você vai fazer uma quilometragem baixa. Mas muita altimetria. Por exemplo, ontem eu fiz o Pico do Jaraguá aqui, foram 15 subidas. Foi quase 5.000 de altimetria. Aí você vê, eu passei 9 horas e meia pedalando e 130 quilômetros. Então, pouca distância para 9 horas, né? Pouca distância para 9 horas. Então, o ultra tem esse caráter, né? Tem várias frentes, né? Que é acima de 12 horas. É mais a relação ao tempo, então. O tempo, a distância, a altimetria. Você não pode só dizer que você quer ser ultra distância. Sou ciclista de ultra distância, nem sou ciclista de ultra tempo. Entendeu? Então, é um conjunto dos 3 fatores, entendeu? Então, pode ser... porque se a gente fala só de tempo, né? Eu vou a 10 km por hora, fico 10 horas. Dizendo, entendeu? Então, é uma conjugação. Tem muita gente, mas eu já pedalei 12 horas. Mas o que você fez naquelas 12 horas, de fato? Entendeu? Então, é um conjunto de fatores, desses 3 fatores que somados caracterizam. Mas, geralmente, são coisas assim, você consegue fazer... acima de 12 horas, entendeu? Pelo menos umas 12 horas, entendeu? Com um volume bom de altimetria e distância. Distância, entendeu? Ou uma grande distância. Uma grande distância, com pouca altimetria. Com pouca altimetria, entendeu? Então, é mais ou menos isso que caracteriza a ultra, tanto no ciclismo quanto na corrida. Nas Legal. categorias. Entendeu? E aí, o que você acha mais fácil? Uma ultra distância com pouca altimetria ou uma ultra altimetria com pouca distância? O que pega mais agora, hein?
A minha base toda, apesar de ter vindo do triatlon, acabou que eu comecei no ciclismo por conta de estar morando no Rio de Janeiro, do lado da Floresta da Tijuca, então eu comecei a escalar muito. Então eu tenho uma facilidade de fazer escalada. Então, tanto que eu comecei como, né? Everest. Fazendo o Everest. Então eu tenho essa facilidade com a subida. Então, depois, com o tempo, é que veio a distância, e aí eu sempre procuro estar envolvida com essa distância justamente para isso. Não é porque eu posso ser boa subindo que eu vou só fazer aquilo. Eu procuro pegar o que você não é tão Por que forte que eu não sou assim, tão né? forte para poder ter um conjunto? E vamos enfrentar isso daí. Entendeu? Então, tipo assim, já tem uns 3 anos que eu tenho trabalhado muito a partir de só distância, sem subida, para poder chegar a essa equação. Mas o que é difícil... Que desgasta mais ou... Eu digo assim, que subidas muito íngremes, ela tem um desgaste físico muito grande. Muscular, né? Ela exige muito do músculo. Entendeu? Mina. Então, ela exige muito. Então, você quando tem que fazer a ultra distância, que envolve os 3 fatores, que é tempo, subida e distância, você tem que saber equilibrar essa subida nessa distância, para você não haver um exagero na quantidade, no tipo de subida que você vai fazer, somado, entendeu? Para poder você não haver um desgaste. Você tem que dar uma equilibrada nos treinos, equilibrada nos desafios. Se vocês olharem, quando eu fiz um desafio no final do ano, eu faço longa subida, um dia muita, todos os outros dias eu faço sem subida. Só seja, giro solto. Eu trabalho com outro, não, às vezes não é nem giro solto, mas eu trabalho em agrupamentos musculares diferentes. Verdade, tá certo. Entendeu? Você tá descansando aquele músculo que Porque aqui você faz a subida, você vai fazer força, e depois você descansa. Sim, força, descansa. O outro não, você já faz um contínuo. Aí você tem que ver como é que uma passada o tempo inteiro. Aí essa passada, como é que ela interfere no seu próximo de subida muito. Então aí você vai administrando, eu gosto de trabalhar essa administração, nem fazer só de um jeito, nem só fazer de outro. E graças a Deus eu me satisfaço com os dois, eu amo fazer tanto longas distâncias, quanto subida, mas quando eu vejo uma subida, eu tava indo para o Romero, eu olhava assim, pô, aquela subida bonita por ali, não. É aqui mesmo. Isso é das nossas, então. E eu costumo falar pra galera, porque o DESC é um desafio que a gente coloca bastante subida também, né? E aí, assim, ver a distância e ver a altimetria é uma informação, mas não é toda a informação. Porque às vezes a gente coloca subidas muito duras, muda completamente, tanto o tempo total, quanto o desgaste, o quanto a pessoa tem que ingerir de carboidrato no intratreino para poder chegar bem no final. Mas as pessoas, elas olham muito assim, é 100 km com 3 mil de altimetria? Já sei, já fiz. Né? Mas não é só isso, é uma informação, é uma informação importante, mas não de estudo do percurso. Não de estudo. Porque você tem que pensar, como eu estava falando, o negócio, você subiu, aí aquela hora que você fez aquela força enorme no ano, você está gastando muito mais do que você fazer um plano, então você fazer um rolling hills, ou você fazer uma subida mais íngreme. Por exemplo, a minha suplementação ela também, inclusive, se modifica, por exemplo, com isso. Por exemplo, beleza, porque isso aqui eu vou fazer muita intensidade nessa subida, então isso aqui tem que estar concentrado, isso aqui tem que estar mais forte. Aí depois até o momento certo de entrar, né, com a então, tipo suplementação. Assim, então tem essa diferença, não dá para você só olhar ali, analisar o percurso que vai fazer, que te convidaram para um desafio, para uma prova, mas nesse sentido, você vai ver que tem uma subida com 100 km, eu estou indo para o meu universo, né? 100 vem para... Então você tem que começar a suplementar antes de chegar naquela subida, não é na hora que vai fazer a subida. Suplementar, eu não posso falar isso porque deixar para os nutricionistas falarem. Mas é a sua experiência. Mas é isso, você tem que conversar com o nutricionista para entender essas coisas, quando eu tiver esse tipo de cenário, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, mas é importante você levar em consideração que nem tudo é plano. Nem tudo é plano. E nem toda subida é igual, né? Porque a subida é uma subida de 3 km, outra subida de 3 km, beleza, não tem nada a ver. Que é a mesma coisa, ainda outra coisa, quando você muda a modalidade, quando você vai para mountain bike, a subida, aquele negócio, o tipo da sua frequência vai modificar, o terreno modifica. Às vezes a gente vai fazer um desafio ou prova de mountain bike, às vezes fica parecendo que é pequeno, mas não, você já olhou o tempo, a distância, a subida e o terreno, ele também vai te exigir coisas diferentes. Então a contínua é só o que alguém chegou e disse que não.
Tem que levar essas E ponderações no próprio ciclismo. E na mountain bike ainda tem outra coisa, né? Você faz o percurso hoje, tá de um jeito. No outro Você dia faz tá- daqui a 2 dias, choveu, tal, já pedra, bala, tudo, tá tudo diferente. Entendeu? Nunca é igual. Aí, nunca é igual. E às vezes você tá no meio de uma fazenda que não tem água para fazer reposição. Você que não leva nas suas costas, leva a garrafinha extra, mochila de hidratação. Sim. Eu também tenho essa experiência de já ter feito. Então também tem esses cuidados que tem que ter principalmente hidratação, Sim, gente. É uma das a coisas desidratação é o pior, né? Porque não, 60% a 70% do nosso corpo é água. Se faltar água, meu amigo, problema sério. Por mais que você diga que não tem sede, tem que ingerir. Eu faço os Porque a hora que controles disso. sentir sede já era, né? Já era, já Já sentiu. passou, O organismo já reclamou, falou, faz tempo que você não manda água pra dentro, como é que nós vamos fazer? Aí já reclamou, já era. Fome e sede não é pra sentir, tem que colocar antes de faltar. Mas o que me trouxe, né, a conhecer você foi o volume que você fez o ano passado, 41 mil? 41 mil. 41 mil quilômetros no ano passado, mas até aí, 41 mil não é grande coisa não. Mas o que você fez no final do ano, que foi absurdo. Né? Você até confidenciou aqui antes da gente começar a gravar que você nunca tinha feito nada parecido. Não, tô brincando, 41 mil é absurdo, sim, é muita coisa, é volume. Mas aí você chegou, final de novembro, faltava quanto para você concluir? A sua meta era 40. Era 41 mil. A meta era 41 mil. Tá. Por que 41 mil? Porque eu fiz 50 anos no ano passado, aí eu falei assim, não dá para fazer 50 mil ainda por conta dos... Podia até fazer, mas eu tinha as provas para completar, tem que respeitar a planilha de treinador, então a gente não é, quando a gente fala 41 mil, não é dividido, eu pedalei todo dia 100, não é isso, tem dia que eu pedalei 36 horas, 24 horas, no outro dia eu pedalei 2. Então, teve dia que ela passou 3 dias pedalando, né? Um dia virou 3. Então os 41, porque eu sempre gosto de pedalar os últimos anos, de dar a volta ao mundo, que é 40 mil quilômetros. Esse ano eu fiz o plus de 41, que eu fiz 4 mais 1 é 5. 5 é o número dos meus 50. Entendi a lógica. Entendeu a lógica? É meio louca, mas ela existe. Tem sentido. A gente arruma lógica para o ilógico. Mais ou menos o número, assim. Ele é exato, mas dá para né, brincar com ele. Dá para brincar com ele, né? E aí essa brincadeira foi mais longe do que vocês estão imaginando. E aí, beleza, chegou lá em novembro, faltava quanto? Faltava 5 mil. De distância. 50 dias. Aí você, pô, beleza. Mas a altimetria tinha meta também? Tinha, né? Quanto era a meta de altimetria? Era fazer 5 Everest, mas não era somar os 5 Everest e dividir em dias, não, era fazer 5 Everest. E para você que talvez não pegou no começo e não entendeu ainda, o Everest, o desafio Everest, consiste em você fazer a mesma subida várias vezes até atingir a altitude do Everest, que é 8.848 metros. Então, assim, é aquela subida, você faz sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até bater. Aí você fica olhando pelo GPS, você já vai, você já sabe... Você faz a conta antes, né? Você já sabe quantas subidas você vai ter que fazer. Você vai pro segmento que você vai fazer, né? Que você olha lá, qual segmento que eu vou fazer? É comprimento tal, a percentual de inclinação, ele tem 300, aí eu vou dividir os 8.848 por 300, aí pô, deu 14,5. Então você 15, faz 14,5 né? Ou faz 15. Teve casos que eu fiz o meio, entendeu? Porque eu já estava exausto. Deu. Mas você aperta o botão do dispositivo de GPS, salva e pronto. Entreguei. Mas tem uns que é assim, por exemplo, o primeiro, não, eu quero fazer esse, quero fazer 20, eu quero fazer esse aqui 15, eu quero fazer esse aqui pelos números malucos, sim. Mas tem dia que o maluco, os números que a gente queria fazer não se encaixa. Chega, e né? tá tudo bem. É. Você tem que entregar os... No caso, eu tinha que entregar os 5. Qual é o mais importante? Entregar os 5 ou ficar fazendo 15 ao invés de 14,5? Eu tenho que entregar os 5, então eu faço 14,5. Isso aí. É mais ou menos tá isso. Certo. É isso aí. Fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Qual é o seu objetivo principal? Sim. Aí eu fui mais ou menos nessa linha, não sei. Então, chegou em novembro, eu tinha 50 dias e faltavam 5 mil quilômetros e eu tinha um objetivo que eu tinha me colocado mesmo como meta, que no final do ano passado, todas as provas eu ia fazer 5 Everestes. Então, ficou mais ou menos assim. Aí eu fechei o ano com os 41 mil quilômetros, foi 350 mil de altimetria, né? E eu queria pedalar todos os dias. Mas por conta da viagem para as provas, eu tive que abrir mão disso. Mas eu pedalei sem parar o ano passado, desde novembro, do início de novembro do ano passado até dia 15 de junho.
Eu pedalei todos os dias. Aí eu tive que viajar, eu tive que complica. abrir mão, entendeu? Eu tô nessa. Eu vou mas completar 2 anos pedalando agora dia 24. É. Mas tem viagem em vista também, acho que vai dar. Acho que não Aí vai dar pra manter. não deu, por exemplo, eu cheguei, aí atrasou e não sei o que, não sei o que. Aí acabou que por conta da prova eu tive que abrir mão de fazer o que eu tava, que era uma das metas de 2024, que era pedalar todos os dias. E aí acabou que não aconteceu. Mas eu cheguei a fazer essa quantidade de dias que eu não sei, nem cheguei, depois eu fiquei tão chateada que eu nem quis abrir. Mas deu, nem quero saber. Deu uns 8 meses pedalando todos os dias, mais ou menos, antes de chegar na reta final de ir pra prova. E aí, como é que é fazer 5 Everest em... Assim, não foram em 50 semanas. dias, né? Foi 5 um por semana. A meta era fazer, dentro desses 50 dias, 5 Everestes em 5 semanas. Porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu já tinha feito... Alguém já fez isso? Você sabe? Tem um espanhol que já fez durante um ano. Ele fez um projeto grande, com patrocínio, outra pegada. Ele fez durante 12 meses, ele se propôs que ele ia fazer um Everest por semana. Caraca! Aí durante 12 meses ele fez um Everest por semana. Aí ficou só vivendo por isso, voltado a isso, ele não fez prova, não fez nada. Sim. Ele ficou fazendo um Everest por semana. Então tem um espanhol que fez isso, é o Jack Ultra Cyclist. Eu acho uma coisa assim, se vocês quiserem seguir. Fez 52 Everest no ano. A meta dele era fazer, acho que era 50, era 52. Não sei se chegou a ser 50, ele tinha uma causa, né, que era uma causa para os distúrbios mentais, eu achei bem legal, que também tinha uma conexão comigo, sim. Então até o símbolo dele é amarelo, coisa e tal, achei bem legal. Então ele era por essa causa e ele fez todas as semanas. O que diferia um pouco do meu, porque eu tinha 5 semanas, mas não necessariamente era um por semana. Acabou que teve semanas que eu fiz 2,5. Teve que você fez diferença de quantos dias? 3 dias. Teve os 3 últimos. Eu quase concluí, 3 dias depois eu estava fazendo outro, 3 dias depois eu estava fazendo outro. Então foi o que eu falei de ter sido muito novo para mim, foi por isso. Não só de estar 5 semanas, mas acabou que dentro de 5 semanas eu tive que fazer Everestes consecutivos, praticamente. Quase que consecutivos, entendeu? Então assim, foi bem diferente para mim, foi a primeira vez que eu fiz algo nesse sentido. Mesmo com todo o volume que eu já tinha feito em 2000, do Guto que ele fala, porque em 2023 eu também pedalei 41 mil, com altimetria de mais de 300 mil também, então aí ele vinha falando, 2 anos que ela segue, né, então, tipo assim, e eu já vinha acumulando já 30, 20 nos anos anteriores, mas é isso, o de diferente para mim foi isso, fazer alguma coisa nesse posto que ele exige uma recuperação, exige uma preparação física muito grande, porque o desgaste são pedais que são mais do que 20 horas. Normalmente eu faço um Everest entre 17 e 18 horas, mas quando eu tô assim, descansada, é um evento sem isolado. Sem ter feito 4, né? E eu, quando eu comecei o desafio, eu tinha acabado de fazer lá no deserto, depois que eu fiz o Mundial, eu fiz no deserto, aí quando eu cheguei, 7 dias depois, já estava começando o desafio de 50 dias. Então, eu nunca tinha feito também essa experiência de fazer o Everest em tanto tempo. Sim. E ele degrada mais o corpo. Você foi mais suave, assim, você não pôs eu não pressão. tinha corpo para fazer. E assim, ele estava dentro do desafio dos 5.000 quilômetros. Então, eu tinha que pedalar uma quantidade grande de quilômetros e ainda tinha que fazer esse desafio dos 5. Então, eu me coloquei à prova nesse sentido e levando a vida, né? Que tem que fazer. Tem casa para cuidar, tem... Quem limpa as coisas aqui atrás do Everest, quem leva as coisas do Everest, tudo sou eu, entendeu? Manutenção de bike, preparar toda a suplementação antes, lavar todas as roupas para o Everest no dia seguinte. Então, vivendo a vida, ou seja, eu não tinha um staff por trás. Você não estava só para pedalar, né? Porque, por exemplo, quando é prova, a prova, por exemplo, beleza, uma RAM. A RAM são exatamente os 5.000, que acabou que foi por coincidência mesmo. 5.000 com a média de 50 mil, que foi mais ou menos isso que eu fiz de altimetria. 5.000 com 50 mil. Mas você tem o quê? No mínimo 6 a 8 pessoas com você. Time, né? Então tem uma diferença, entendeu? Quando você olha, mesmo o número sendo parecido, ele é diferente. Por quê? Porque você tem 2 carros,
6 pessoas dedicadas, você dedicado 24 horas. Ninguém tem que atender telefone. Tem outra coisa para fazer, né? Só pedalar mesmo. Pedalar. Então, quando você coloca assim, não é, você olha assim, você tem que realmente fazer. Então, você vai levar uma vida que, como aconteceu, teve Natal, teve Ano Novo, dia 24 tava pedalando, dia 25 tava pedalando, dia 30 tava pedalando. Até que saiu que teve até comento. Pô, ela não tem que escolher, você tem que escolher. Eu tava pedalando no Natal, gente, sabe até que horas? 8h30 da noite. Eu tava pedalando no Natal. O Ano Novo... Tava esperando o Papai Noel passar. Eu acho que eu pedalei até 11 horas da noite no Natal, porque eu já ia fazer Everest, então tinha um volume muito grande para fazer. E no Ano Novo foi que eu pedalei até 8h30 da noite. Então, tipo assim, porque por conta dos Everest eu tive que pedalar alguns dias meio exóticos, uma quantidade maior. Volume e também maior. Tinha outra submeta que era pedalar todos os 50 dias. Tá. Não falhar nenhum dia. Então teve 2 dias que, por conta do desgaste mesmo, acho que 2 dias que eu pedalei muito pouco, mas pedalei. Mas não deixou de pedalar. Entendeu? Eu pedalei acho que 15 quilômetros, alguma coisa assim. Mas eram todos os dias eu tinha que pedalar. Sim. Foi bem legal, foi bem desafiador. Eu sei que tá assistindo aí, tá? Nesse momento agora tá rolando os nossos desafios virtuais, né? Então tá rolando 10.500, são 500 quilômetros, 10 mil de altimetria. Só que no mês inteiro. Né? Só pra você pensar, os 10 mil de altimetria ela fez num dia só. Né? Então, só para você entender o tamanho do desafio, o que eu quero que você pense? Isso é impossível. Né? Fazer um Everest é impossível. Ela fez 5 em intervalo de menos de 50 dias. Percebe assim? Qual que é o ponto? A mudança mental. Primeiro você tem que acreditar que é possível. Né? Possível. Você vê que alguém fez, se alguém fez, impossível não é. Alguém já fez. E se ninguém fez, por que eu não posso lá tentar? E você falou da preparação física, mas e a parte mental? Como é que é? Porque imagina, você tá lá, você tá no 3º Everest, aí você tá na metade, deu 4 mil. Como é que o cérebro falando, você já fez 2. Ainda tem, você ainda tem esse conflito interno? Ainda tem, aparece? Tem, e aí você tem que trabalhar o tempo inteiro, você tem que ir com a cabeça muito fechada, porque o corpo dói, você cansa, aí você fica... Aí tudo te leva abandonar o negócio no meio do caminho, entendeu? Então você tem que ter muita certeza do que você vai fazer, de quando começar. Tem muita gente que começa a fazer e para no Base Camp, que é meio Everest, né? Que foi isso que eu fiz ontem aqui no Pico do Jaraguá. Então, e ele é fascinante, o Base Camp ele tem um volume para quem faz ultra muito bom, que você tem um domínio, você consegue manter potência, você não precisa fazer refeição, pelo menos para mim que já estou num grau, isso também é bom. O que eu fiz? Eu estudei as pessoas que já tinham feito. Por exemplo, eu não falei do Jack. Eu estudei os números do Jack. Entendeu? Eu vi, eu não liguei para ele e mandei. Mas eu tentei o mínimo que eu consigo ter de acesso de informação dele para trazer para a minha realidade. Então, o que ele fez no dia depois, o que ele fez no dia antes de pedal. Então, sempre é bom, né? Só o acreditar. O acreditar exige uma base. Sim. Não adianta só, eu quero fazer, né? Não é vida louca. Mas você procurar saber as histórias que tem daquilo que você está querendo fazer, que alguém já fez. Até mesmo os 500 comigo, que foi assim que eu comecei. Sim. Quando eu tinha você em 2019, as minhas metas eram essas, entendeu? Eu tinha um mês para fazer, acho que era 1.000 com 10 mil de altimetria, entendeu? Aí, tipo assim, eu fui fazendo essas pequenas, aí fiz um Audax antes. É uma jornada, saber né? como é que era o Audax. Aí fui lá, perguntei... Não começou pelo 1.000, né? Começou pelo 200, pelo 300. Aí eu fui quem já fez Audax? Como é que você fez? Aí eu lembro quando foi o primeiro Audax. Eu fui conversar com as 3 pessoas, fiz reunião. Aí assim mais ou menos funciona, então beleza, eu vou lá e faço. Então essa construção ajuda. Então você, quem já fez Everest? Você consegue me ajudar? E assim, eu tenho toda a disposição que precisar e faço. Porque são coisas que você vai precisar, entendeu? Tanto o Base Camp quanto o Everest. Everest são os cuidados de segurança, de alimentação, de preparo para você também não se machucar e ficar sem fazer não ter risco, coisas. Né? Fazer com segurança. Com segurança e preparação, né? Fazer a preparação, mas é possível, entendeu? Mas o que eu acho legal, falando do 500, né? A gente começa a ver, por exemplo, começou dia 1º de janeiro. Então, e no dia 12, já tinha gente que tinha terminado. Aí eu fui olhar no Strava, né? O mês que a pessoa mais pedalou o ano passado foi 350 quilômetros. Aí em 10 dias foi 500. Aí você já deu um passo, né? Isso já destravou. Nossa, eu consigo fazer isso? Eu sou capaz? Eu não imaginava que eu era capaz. Isso que é legal. Isso é esse destravar. Então, assim,
tudo que a gente se propuser a fazer e se preparar, é possível de fazer, né? Não tem conversa, mas você precisa querer. Não é fácil. Querer, se dedicar, né? Saber investir, que abre mão para alguma coisa de outra, não tem esse... Não tem não é de refeição graça. de graça, entendeu? Então, tipo assim, não é fácil para ninguém. Digo para você, não é fácil para ninguém. Você tem que ter constância. A constância é chata. Quando alguém fala assim, você fez 41 mil. Você sabe o que é constância? Constância é chata, ninguém quer assistir. Mas olhe lá como é que foram feitos 41 mil. É constância, entendeu? E não tem um buraco de 10 dias sem pedalar. É constância, porque não adianta pegar esse, eu fiquei tantos dias sem pedalar, vou ter que tocar o terror, por exemplo. Quando eu cheguei do Mundial, se você olhar os últimos 5 mil, você vai ver lá no Strava. Tá uma rampa assim. Ou seja, eu passei dias sem pedalar, porque eu saí do Mundial, coisa e tal, tinha toda a transferência, e eu cheguei com bicicleta quebrada, eu tinha que priorizar, consertar a bicicleta. Então eu priorizei organizar a casa para começar o desafio não de forma... Não ter nada pendente para poder começar de novo. Então se você olhar lá, tá todo assim. E eu não comecei logo, vou fazer o primeiro Everest logo no início. Eu primeiro me habituei, eu fui lá, fiz alguns dias que eu fiz 2.500, aí no outro dia eu fiz 1.500, aí fiz 3.000... Aí depois, beleza, aí agora a brincadeira tá séria. Agora eu já me sinto preparado. E tem muito disso, de você se conhecer também, né? Conhecer o corpo, agora tá legal. Não dá pra só, tipo assim, eu larguei 300 mil dias e vou começar já, porque eu tenho uma meta anual. Tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido também, dessa retomada e coisa e tal, mas é fascinante, sempre. E 2025, como é que vai ser? Eu tava para ir para uma prova agora em fevereiro nos Estados Unidos, mas aí eu tive a mudança de projeto, né, por questões de todos os tipos, você imaginar, financeiras, familiares, coisa e tal. Então, ainda não estou com prova fechada. A minha ideia era, no meio do ano, fazer uma prova de longa distância nos Estados Unidos, mas nada certo até agora, porque eu ainda sigo sem patrocínio, então a gente tem que saber até onde a gente consegue tocar. Mas isso, se algumas forem buscar, inclusive, textos que eu já coloquei na internet sobre isso, nunca foi um valor todo limitante. Ou seja, eu não me limito às minhas restrições. O que é que eu tenho e o que eu consigo fazer com o que eu tenho. Isso é perfeito. Então, eu sempre trabalho nessa linha. Eu nunca tive... mas eu queria fazer a prova. O que você pode fazer com o que você tem? Faça. Então, sempre foi muito assim. Ótimo. Então, os meus Everest, por exemplo, eu não conseguia fazer prova de ultra fora. Não tinha condições financeiras, não tinha bike, não tinha... Uma parte da minha família não tinha nem visto para ir para fora para me ajudar. Então, o que é que eu fiz? Vou fazer Everest, por exemplo. Ele me testa quanto ultra, e aí eu fui me preparando, e assim eu fui fazendo. E aí eu estou fazendo a mesma coisa agora. Fiz no final do ano, aí agora eu não consegui fazer. Então, por exemplo, esse mês estou fazendo o desafio que eu vim agora em São Paulo, né, que eu comecei essa semana. Aí eu já fiz o Basecamp, já fiz o reconhecimento, vou fazer um desafio na ciclovia também. Depois, provavelmente, quando estiverem assistindo, já deve ter rolado. Já deve ter rolado. Então, a princípio, esse primeiro trimestre vai ficar nessa linha, até eu definir o que eu vou conseguir alcançar para possível para eu conseguir fazer. Muito provavelmente o mais certo é fazer novamente o Mundial no final do ano. Então, eu vou tentar concentrar esforço nisso. Eu conseguir ir para alguma prova no meio do ano, maravilha. Eu quero continuar levando o nome do Brasil para as provas de ultra, mulher, porque a gente hoje... Tem alguns rapazes indo, mas o universo feminino está muito aquém, né? Em termos de ultra, fora do ainda país, representante. Mas acho que de modo geral, né? A gente vê também nas provas, tal, 20% clube feminino. Será porque o pessoal ainda pergunta assim, pô, Emília, porque você fica muito indoor? Cara, eu consigo manter meu ultraciclismo. Para mim, é a forma que eu consigo, que a gente sabe que tem as questões de restrições da gente se locomover. Mas voltando àquele negócio, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Então, cara, quando eu sento na bicicleta, assim, ela me prepara para as oportunidades de ultraciclismo que vão estar disponíveis. Ou então, na hora que eu vou fazer os 300 quilômetros na rua, eu me preparei aonde? Ali. Então, ela é ferramenta. Então, ela tem que ser vista de forma agregadora e não com a coisa que exclui ou que é menor. Não é menor. Inclusive, é difícil pra caramba, digo pra vocês, viu? E tem uns desafios muito legais por aí, virtuais, entendeu? Inclusive, você pode fazer o Everest de forma virtual também pra galera. Quer dizer, se não tem a disponibilidade de ter uma montanha perto de casa, coisa e tal, você pode fazer também a certificação virtual. Então, é isso. É você fazer com aquilo que você tem.
E o ultra, eu acho que a gente pode pensar dessa forma. Quais são as ferramentas que você dispõe? Entendeu? Então, Sim. tipo assim, as ferramentas que eu disponho para poder manter o meu ultra. Ou seja, na hora que eu preciso fazer uma ultra, que nem eu fiz no final de semana, se você olhar, eu passei a maior parte do tempo nos últimos meses no indoor. Como é que eu me preparei lá? Sim. Se eu diminuir isso aqui, porque eu não estou conseguindo na rua, vai faltar, né? Aí na hora que você vai para a rua para fazer a oportunidade de ultra, você não tem. Então eu estou usando os meus... Nesse primeiro trimestre vai ficar muito nessa linha, né? E aí eu vou ainda tô vendo o que eu fechar, porque meu projeto realmente é fazer Race Across America solo. Este ano ainda. Eu ia fazer esse ano, mas você precisa de fechar patrocínio até o final do ano. Sim. Enquanto você não fecha até o final do ano, é muito caro, é bem caro, entendeu? porque exige carro, equipe. Eu consigo bancar minha preparação, mas essa parte tudo aí não dá. Então, é um projeto, então eu quero continuar me mantendo em preparação para a oportunidade, entendeu? Então, quando aparecer, você está pronta, né? Isso que é legal. Entendeu? Eu gostei do que você falou, o seguinte, ao invés de eu ficar olhando a situação como problema, né, eu vejo o que dá para fazer e é uma oportunidade. Né? Então, assim, é a mesma coisa. A situação é a mesma, depende de como você olha. Se você quiser olhar como problema, você vai ficar se lamentando, chorando e não vai sair do lugar. Se olhar como oportunidade, toca a vida e vai. Que nem o ano passado, eu tinha oportunidade com o que eu tinha de ferramenta, buscando, fazendo riff, não sei o quê, ir para a REI, que é uma parte da Race Across America, ou seja, eu fiz uma parte da Race Across America no ano passado, que é a parte final, né? É oportunidade, eu digo, pô, não consegui viabilizar, o que eu consigo viabilizar? Sim, dá para fazer. Que é mais próximo desse universo que você já teve uma experiência. Aí você vem, eu fui fazer uma prova, fui lá, foi a primeira latino-americana, era a primeira prova desse ano, entendeu? Tipo, eu fiquei em primeiro lugar da minha categoria, tá lá o registro, eu fiz história, eu entreguei pela primeira vez. Então é isso, então você tem que... O que você consegue encaixar dentro do universo? Beleza, é minha prova-alvo, você não vou, não vou sonhar porque é difícil. Se prepare, esteja preparado, se tiver que conjugar, você vai saber que todo o que eu pude fazer, eu fiz. Então eu sempre trabalho nessa linha. Perfeito. O que eu pude fazer, eu fiz. Sim, a minha parte, né, que estava no meu controle, tá feito. Entendeu? Então, tipo assim, e segue buscando, fazendo o que eu posso fazer, o que eu posso entregar, e ver com as empresas e tudo. Então essa é a minha parte agora, dessa busca, mas isso não vai congelar o meu ultraciclismo esperando por esse momento. Sim. Por quê? Porque eu escolhi ser ultraciclista. Então, se eu sou ultraciclista, eu tenho que ser ultraciclista de fato. Não só dizer que sou ultraciclista. Tem que viver como, Tem né? que ser como uma ultraciclista. Não é, quando tiver uma prova, eu vou começar... E também, se pode ser sair também te lógico. faz feliz, galera, vai, abraça, vai ser ultra. Sim. E tá tudo decisão. bem, entendeu? É decisão. Agora, o que você colhe vai ser sempre diferente de acordo com as suas escolhas, entendeu? A gente só colhe o que a gente semeia. Entendeu? Mas, gente, pedalar é maravilhoso. Não é? Amo pedalar. Hoje eu tava indo para Romeiros, né? Gente, se eu estivesse andando de carro, eu não tava vendo tudo que eu tô vendo, gente. Não. Ciclismo é maravilhoso. Não senti tanto a parte que tem, por exemplo, eu gosto do ciclismo competitivo. Isso aí também tem essa veia. Eu não tenho uma aptidão para o ciclismo mais assim, né? Lazer. O lazer sim, talvez para me deslocar, coisa e tal. Mas eu gosto muito do ciclismo de competição, entendeu? Então, baixar a cabeça e fazer força. Entendeu? Hoje em dia não é mais tão força. Quando eu fazia para provas curtas, era muito nessa ideia. Agora na resistência, né? Você tem que mudar essa cabeça também, que saber lidar com a vaidade disso, porque vai passar gente, hoje mesmo passou um descendo tanque com a mão narco, não sei o que, com a bicicleta. Se eu for na dele, eu não faço meu desafio amanhã, entendeu? Então você tem que ter uma maturidade. Não pode emocionar, né? Uma maturidade emocional para fazer ultra muito grande, entendeu? Também. Verdade. Fica essa dica também para quem estiver começando a pensar em fazer ultraciclismo. Outra coisa que a gente vê, a questão, né? A pessoa tá seguindo a planilha, né? Sei lá, treina Z2, aí passa alguém, não, tô atrás. Vai fazer 5. Vai fazer 5, estiozinho da Monarca, estiozinho da Remoto do Mac por aí, a galera adora. Nossa. Aí assim, ele vai chegar em casa ele vai chegar em casa tão feliz, dizendo que passou de mim, que tava de speed, sapatilha, capacete. Deixa ele ser feliz, né? Entendeu? E por aí, cara, não tem discriminação também não, gente, porque eu sei que alguns vão estar assistindo e são os nossos tiozinhos da Monarca. Tudo vale, ou seja, você saiu de casa. Ontem eu tava subindo o Pico da Jaguaraguá, aí um senhor me parou e fez assim, pô, já vi você subir várias vezes aqui. Você tá perdida? Você subiu quantas vezes? Eu 10. Aí eu quase virei pra ele e falei assim, caramba, não sei o que, eu virei pra ele. Aí,
Não, porque eu tenho 74 anos. Aí eu falei assim, você tá falando de mim, você Caramba! tem 74 anos e subiu 4. E outra coisa, quem só subiu 1, já saiu de casa, já Sim. se movimentou e já fez algo diferente para a sua saúde. Sim. E saúde física é saúde mental. E todo mundo agradece. Sim. Não, e tem estudos que falam, né, que a saúde do cérebro depende muito de atividade física. Mais do que estudar, ler e tal, ou meditar, a atividade física é muito benéfica para o cérebro e para o corpo, né, para a longevidade. Isso está mais que provado. Então, assim, se você está assistindo e você não faz nenhuma atividade física, passou da hora já. Acha alguma coisa que você gosta. Nós estamos falando de bike, mas pode ser qualquer coisa, vai caminhar pelo menos. Né? Qualquer coisa, começa. Isso aqui não me adaptei bem, testa outra coisa, vai testando, até você encontrar, aqui eu me tenho prazer, me satisfaz, e aí você embarca nessa, vai ficar viciado que nem a gente, vai querer ficar pedalando todo dia, não é? É assim que funciona, mas muita gente desiste porque tenta alguma coisa, eu não gostei, mas tenta outra coisa, testa, vai testando, testando, e às vezes você também faz um teste só. Não tem, né? Vai pedalar, vai fazer um pedal só e vai falar se você gosta ou não. Eu era muito resistente com pedalar na estrada. Era bastante. Comecei no MTB, né? Mas aí quando eu decidi, falei, não, agora eu vou. E não vou nem esquentar a cabeça com o caminhão passando e tal. Porque se eu for ficar do mesmo jeito que eu ficava antes, me incomodando, tô correndo perigo, eu não vou curtir. Então não vou. Então eu falei, hoje eu pedalo, eu acho divertido. Tem muito pedal legal que eu faço que é 100% asfalto. Mas antigamente, nossa, tinha que evitar o asfalto a qualquer custo. Né? Mas é isso, tem que ir. Experimenta com o coração aberto. Né? E tá vivendo, né? O mais importante é isso. Tem que tomar as precauções, mas não se limitar, né? Eu acho assim, a relação risco-benefício. Né? Então você tem que analisar. O risco é muito grande, mas o benefício é muito alto, até pode valer a pena. Agora, se o risco é muito alto e o benefício é baixo, sai fora, não faz. Não vale a pena. Porque você vai correr um risco exagerado né, por nada. Não vale a pena. Não tá rifando, né? Exatamente. Fala da sua rifa. Fala da rifa pra galera. Depois eu coloco a descrição, o link lá embaixo para quiser. A rifa é uma ação, né, que eu coloco. Desculpa a cara de sono, gente, que eu tô cansada porque esses dias foram tensos, eu tô no meio de uma outra, né? Mas a rifa é a forma que eu encontrei, né, com que as empresas que me conseguem um equipamento, para nisso eu conseguir pensar em fazer provas, em me manter em alto rendimento. Então eu estou fazendo uma rifa agora de um equipamento, e aí sai ganhando todas as duas lados. Eu busco algo bacana que agregue valor na vida da pessoa, a pessoa vem, compra o bilhete e a gente se ajuda. Então isso ajuda, né, a minha carreira, e de alguma forma também quem for sorteado vai ganhar um grande equipamento. Aí vou deixar o link contigo. A gente coloca na descrição, né, aqui embaixo, então entra lá, vamos fazer. Aí eu estou fazendo a rifa, a gente está com 69% da rifa vendida, R$5 cada bilhete, então tudo ajuda, tudo somado vira um monte, entendeu, gente? E 50% dessa rifa, com a venda de outros equipamentos, me viabilizou realizar essa prova, né, que a gente foi a única latino-americana representando. Então, agradecer, então, a outra parte me ajudou a ir para o Mundial e por aí. Então, por exemplo, eu posso ir fechando ela para uma próxima prova. Então, é a forma que eu encontrei de, junto com vocês, fazer o Brasil um pouco mais longe, levar o nosso ultraciclismo também um pouco mais longe. Agradeço antecipadamente. E você tá aí com a camisa do Brasil? Tem alguma coisa aí ou é só o seu orgulho mesmo de... Não, é porque... isso aqui, por exemplo, esse é meu uniforme desse ano. Tá vendo? Tem a bandeira, tem o nome da prova, tem o meu nome atrás. E aí o que acontece? Como eu não consegui patrocínio, na época, o que eu fiz? E como eu tinha ido por 50% da minha ida, foi bancada pela rifa, aí eu disse, não, eu vou colocar quem me ajudou. Então, como eu não podia colocar o nome de todo mundo que estava na rifa, aí eu falei... Eu coloquei Brasil. Por que o Brasil? Porque são os brasileiros que estão me ajudando a ir para a prova. Então, tipo assim, eu não quis colocar o meu nome. O ano passado tinha até meu nome, com o tal de patrocínio. Aí o patrocínio do equipamento aqui. E aí eu até, na época, fiz o vídeo falando sobre isso. Aqui é a forma como é a minha retribuição, né? Levar o nosso país, mais do que o meu nome, para lá. E que seriam as pessoas que abraçaram a Caro. E te ajudaram a realizar. A organizar. Legal. Já que não vai o nome de todo mundo, tem como colocar o nome de todo mundo, né? Sim. Aí foi a opção. A ideia dessa camisa foi isso. Então é um uniforme que eu uso no meu dia a dia,
né? Já tinha do outro ano também, é uma das coisas que eu também entrego quando você faz patrocínio, é isso, qualquer evento, você me encontra na rua indo para fisioterapia, o que for, então é também uma entrega minha, eu tô sempre com Sim, o sempre uniforme, expondo. o uniforme que eu uso em competição, então a minha Perfeito. equipe também fica, então fica bem... Então já fica aí também, empresas que têm, né, bem, ó, potencial, ó, por que não? Conversa, entra num acordo aí, vê o que, né, que funciona, o que pode ter de contrapartida na parte da Emília, vai que dá um negócio aí, né, sua marca associada à Emília, participando de eventos aí no mundo inteiro, ultraciclismo, quem sabe? Fica aí, né, a dica. Legal. Uma última mensagem para a galera, o que você deixaria aí de tudo, né? Pensando na vida, no ano que está começando, estamos aqui agora dia 16 de janeiro. Eu acho que tem duas coisas, uma que eu lá. levo sempre e a outra que eu aprendi agora no final do ano. Acredite, a que eu levo sempre é acredite no poder da transformação. Não é nem falar o tudo é possível, acredite no poder de se transformar. É a bandeira que eu levanto todos os dias. E a que eu aprendi no final do ano. Mantenha a meta, aumente o esforço. Uau! Ou seja, quando esse manter a meta é aquele negócio. Às vezes a coisa parece que você não vai conseguir. Mantenha. O que eu posso fazer para ela acontecer? E aí coloque porque geralmente uma meta está associada ao seu desejo. Então se esforce sempre para que ele seja realizado. Sim, até o último segundo está valendo. Mesmo que não desse, mas eu fiz tudo que eu podia fazer. Então mantenha a meta e aumente o esforço. Ótimo, isso aí. Fechou com chave de ouro. Galera, se fez sentido, né, já clica aí, dá um curtir, manda para alguém, compartilha o vídeo, vamos divulgar, vamos propagar, porque essa mensagem não é sobre ciclismo, é sobre vida, né? Então, você... É sobre as Emílias que estão aí, ou Emílios que estão aí nos ouvindo também, o que você conhece, que precisa dessa força para transformar. É isso aí, se transformar e... Óbvio, né? A sua transformação com certeza motivou a transformação de muitas pessoas, né? Pessoas que próximas de você, as pessoas que acompanharam, te acompanham no Instagram, alguma coisa pega e faz. Então, é isso. Compartilhe o vídeo e muito obrigado pela audiência de vocês, Emília. Obrigado demais, viu? Obrigado por ter aceito o convite e até a próxima. Valeu, galera. Até. Valeu.